Olá, pessoal, tudo bem? Olha, a gente vai hoje aqui aproveitar esse momento para resolver uma questão que envolve o conteúdo que nós estamos estudando aí no primeiro ano, né? Um conteúdo de dinâmica, aplicações das leis de Newton, haja vista que nós queremos avançar para energia, né? Para trabalho e tal. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre plano inclinado. Então vou dar continuidade à aula. A gente resolveu esse probleminha aqui no vídeo anterior, né, sobre plano inclinado, porém nesse caso aqui não tinha atrito. Agora eu vou resolver esse outro exemplo apresentando para vocês uma situação com atrito, tá? Então vamos lá, é assim, ó, a sequência. Uma criança de massa 30 gramas, isso aí é o nosso Mzinho, né, da física, que a gente usa bastante. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui e colocar para vocês aqui, ó, o Mzinho, a massa da criança que está descendo um plano inclinado. No caso aí vai ser um escorregador, né, de madeira. Então ele coloca que a criança ela tem uma massa de 30, Rogério, 30 quilogramas. Né? Então vamos pagar aqui e colocar o 30. Certo. Isso já é o peso? Não, né? Massa é massa, peso é peso. Então aqui uma criança de 30 kg é a massa. Se você quiser o peso, né, que é a força com que a Terra puxa os corpos para o centro da Terra, você deve multiplicar a massa pela gravidade. Isso vai ser fornecido, a gravidade geralmente é fornecida. Então o peso dessa criança bem aí a gente já deixa aqui calculado, que no caso é 30 vezes a gravidade, que é 10. Então você tem aí o peso do indivíduo de 300 newtons. Isso sim é peso, né? Tá na aula de física, a gente tem que falar a coisa correta, né? Não falar que 300 newton é massa, não, 300 newton é peso. Então tem uma criança que está descendo um escorregador de madeira em movimento uniforme. Então essa questão traz para a gente aí que no escorregador em questão, eu vou desenhar aqui, ó, meu desenho, ó. Beleza, aqui ó, vamos supor que isso aqui é um escorregador, aqui é o solo, tá bom? Aqui o solo, eu vou colocar esses tracinhos para simbolizar o solo, né? Aqui a base, onde a criança subiu, ó, né? Uma escadinha, como se fosse uma escadinha aqui, ó, não tá tão ruim não, cara, ó. Esse desenho tá até bonzinho. Olha, ó, a criança subiu aqui pela escadinha, tá? Ó, quase que em 3D. Aí, e agora a criança está sentadinha aqui, ó, e vai escorregar, olha aí, tá? Né? Já viram as crianças escorregando lá, né? Beleza? Então tá aqui. Aí ele diz que essa criança, ao escorregar, ela desenvolve aqui, senhores, um movimento uniforme. Ó, ele coloca lá um MU. Se ela desenvolve um MU, o que vocês entendem por movimento uniforme? Velocidade constante. Velocidade constante. Ó. E aí, pessoal, a gente tem uma situação aqui. Toda vez que o movimento é uniforme, que a velocidade é constante, a gente não tem aceleração. Então é porque a força resultante é igual a zero. É igual a zero, tá? A gente vai desenhar nessa criança aqui rapidamente, melhorar aqui o desenho dela e colocar quais são as forças que estão atuando nela, tá? A gente já viu isso na aula anterior. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa criança um pouquinho maior para a gente poder visualizar aqui, desenhar melhor as forças. Vou colocar a criança mais aqui embaixo, ó, tá aqui, né? Beleza. E agora a gente vai desenhar as forças. Vou mudar a cor do pincel para ficar mais didático aqui. Vou colocar um vermelho. Bom, vocês sabem que para baixo, apontado para o centro da Terra, a gente tem o peso, né? Então, bem aqui a gente tem o peso. Aí a gente tem a normal para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície de contato, que no caso é o escorregador, né, a plataforma de madeira aí. Aqui é a normal. Na mesma direção da normal, porém no sentido contrário, a gente tem uma componente da força peso, isso a gente viu na última aula. O nome dessa componente, que se você não pegou essa aula, assista lá, senão você vai ficar voando aqui. O nome dessa componente é PY. E na horizontal do deslocamento, você tem a outra componente da força-peso. Qual é o nome dessa outra componente da força-peso? O famoso Px. É a força que é responsável pelo deslocamento. Nesse caso, quando você dá sequência aí no texto, ele fala assim, olha lá no texto, bem aqui, ó. Considere a inclinação
em relação ao chão de 40 graus. Então ele diz bem aqui, ó, bem aqui é 40 graus, tá? 40 graus de inclinação. É porque ele vai te dar as informações do seno e cosseno desse ângulo aí, não se preocupa, tá? Vou mudar a cor do pincel aqui. Ó, ele colocou lá, dados, seno de 40 para você considerar 0,64. Cosseno de 40 para você considerar 0,77. Não tenha medo de seno e cosseno, muito menos quando eles te fornecer aí, tá? Agora vamos para a letra A. Na letra A, ele vai te perguntar uma situação do mundo real. No mundo real, né? É isso que ele quer saber. Ó. Há ou não atrito entre a criança e o piso do escorregador? A pessoa escorrega, mas existe atrito? Ele tá colocando em uma situação real. Por que eu posso julgar que é uma situação real? Porque lá no texto ele não disse assim, olha, desconsidere o atrito. Então ele está querendo que a gente considere. E quando a gente escorrega em um escorregador como esse aí, ou a criança e tal, tanto faz, vai ou não vai existir atrito? Existe ou não existe imperfeições entre a madeira e o short da criança, a perna da criança? Vai ou não vai existir imperfeições, rugosidades? Vai. Então é claro que há atrito. Há atrito. Há atrito. Né? E o motivo é por conta das imperfeições, das rugosidades da matéria. Né? Então por isso vai existir atrito. Agora ele quer saber qual é o valor desse atrito. Qual é o valor do atrito? Né? O atrito a gente chama de FAT. Tá? A gente chama de FAT o atrito. Qual é a força de atrito? Né? Ele quer saber. Como é que a gente vai fazer isso? Simples, preste atenção. O atrito ele está sempre no sentido contrário ao movimento. Então vamos colocar aqui o atrito no sentido contrário ao movimento. Cadê o lapisinho? Vamos pegar uma cor aqui, vermelha. Eu vou pegar uma outra cor agora para simbolizar o atrito. Eu vou pegar uma cor amarela. Tá aqui. O atrito, pessoal, está no sentido contrário ao movimento. Então tá bem aqui o atrito. A força de atrito está aqui. Força FAT. Aí o que você tem que observar? Mudar a cor do pincel para o branco. Observa o seguinte, ele já te disse no texto que o movimento é uniforme. Como o movimento é uniforme, uma coisa a gente tem que inferir aqui. Se o movimento é uniforme, a força resultante no eixo X, que é o eixo que está acontecendo o movimento lá, observa que o eixo X é esse aqui, ó. Esse é o eixo X, tá? Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. Tá bom? Esse aqui é o eixo Y. No eixo X é onde está acontecendo o movimento. A força resultante é nula. Por que a força resultante é nula? Porque o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a força resultante tem que ser nula. Agora, para a força resultante ser nula, o que tem que acontecer com essas duas forças aqui? Ó? Px e Fat. Né? Px e Fat. Elas têm que ser obrigatoriamente iguais. Se elas forem desiguais, aí o movimento não seria uniforme. O movimento seria variado. Então aqui, como o movimento é uniforme, essas duas forças são iguais. Então você vai fazer essa afirmação aqui na letra B para poder resolver a questão. Px é igual a Fat. Para essa questão, eu tenho que fazer essa afirmação, porque o movimento é uniforme. E o Px, na aula anterior, a gente verificou o seguinte, que o Px é uma componente da força-peso que a gente encontra da seguinte forma. Peso vezes o seno do ângulo. É assim que a gente encontra o Px. Então, para essa questão, a nossa componente da força-peso no eixo x vai ser o peso. Quanto é o peso? 300. 300 vezes. Quanto é o seno do ângulo? O ângulo não é 40 graus? O seno de 40 lá, ele pede para a gente considerar aí, 0,64. 0,64. A gente tem que fazer essa multiplicação. Né? 300 vezes 0,64. Vamos para o nosso borrãozinho aqui, vamos fazer o nosso borrão. 300 vezes 0,64. Vou fazer aqui, que eu não tinha feito ainda, então vou fazer. 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12 aqui, ó. 12, beleza. Aí, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18, aqui, 18. E aqui tem esse outro 0 aqui, que aí vai zerar todo mundo. 0, 0, 0, 0. Não vai influenciar em nada. Você soma todo mundo, vai ficar 0. Estou fazendo conta que nem menino de ensino fundamental. 0, 2, 9, 1. Esse 0 aqui não vai dar em nada. São quantas casas decimais após a vírgula? 2, ó. 64, 2, então 2 casas. Então vai dar 192.
2. Quando você multiplica 300 vezes 0,64, dá 192 newtons. Significa dizer, então, que o peso que está arrastando ali o corpo para baixo é 192. E para o movimento ser uniforme, 192 tem que ser do lado de cá e do lado de lá. A gente chega à conclusão que a força de atrito nada mais é do que o mesmo Px, força de atrito, é 192 newtons. Aí, pessoal, mais uma questão resolvida para vocês aí, tá? Vou passar umas atividades referente a plano inclinado, já dá para vocês fazerem. Pra, na sequência, a gente assistir a aula de trabalho, tá bom? Trabalho, energia cinética, energia potencial, certinho? Assistam a aula, coloque o nome de vocês completo aí embaixo, para a gente poder marcar a presença de vocês, tá bom? Valeu, até mais!